Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o raciocínio é o condutor da vida eterna e o verdadeiro natural é de racionais, puro limpos e perfeitos no mundo racional. Bira. Um salve para você que está assistindo aí o Terceiro Milênio, para você que está prestigiando o programa Terceiro Milênio. Muito obrigado aí pela sua colaboração e pela sua participação. O raciocínio é o condutor da vida eterna e o verdadeiro natural é de racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional. Então, por não conhecer o verdadeiro natural, por a humanidade não conhecer o verdadeiro natural, tinham mesmo que inventar um natural qualquer, inventar o artifício como o verdadeiro natural. E por não ser o verdadeiro natural, é uma das causas de todos serem sofredores e mortais. E de forma, quanto mais lutam para deixar de sofrer, mais sofrem e mais multiplica o sofrimento. Quanto mais a humanidade luta para deixar de sofrer, mais acaba sofrendo e mais o sofrimento vai se multiplicando. A poluição é natural? Não é. A degeneração é natural? Não é. O enfraquecimento pela multiplicação dos seres é natural? Não. As transformações de velho para novo é natural? Não. Por serem seres deformados. E a velhice reformada, transformada em jovem, é natural? Não. O sofrimento é natural? Também não. A deformação é natural? Também não. Serem seres em transformações de corpo de vida diferente, em classes inferiores, é natural? Não. A vida não ter garantia é natural? Repetindo essa aqui, acho que é bem forte essa pergunta. A pergunta feita pelo próprio autor do livro de cultura racional, que é o racional superior. Eu gosto de frisar que o racional superior é um habitante do mundo racional, o mundo que deu consequência a este mundo que nós vivemos, por não existir efeito sem que exista uma causa. Repetindo a pergunta: a vida não ter garantia é natural? Não. Por serem seres deformados, a morte é natural? Também não é. Por serem seres deformados é que são mortais. Por serem seres deformados é que são sofredores. Por serem seres que saíram do verdadeiro natural, é a causa de serem assim como são, nesse estado de um corpo de matéria com pouca duração. Tudo isso não é natural. Não. A morte não é natural e por isso ninguém se conforma com ela. Repetindo, a morte ela não é natural, como muita gente fala por aí. E por isso ninguém se conforma com ela. O sofrimento não é natural e por isso ninguém se conforma com ele. As moléstias horríveis são naturais? Não. E uma infinidade de moléstias desconhecidas? Também não. E de forma que agora que estamos conhecendo mais ou menos o princípio do verdadeiro natural. O princípio do verdadeiro natural é o desenvolvimento do raciocínio. Este é o princípio, que é o desenvolvimento do raciocínio. Este é o princípio para encontrar o verdadeiro natural, que o verdadeiro natural é de racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional. Porque o raciocínio é o condutor da vida eterna e com seu desenvolvimento todos voltarão para o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que todos pensam, e até hoje o pensamento não conseguiu acertar. E aí estão as provas no desequilíbrio moral, no desequilíbrio físico e no desequilíbrio financeiro. E esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Tudo porque a fase do pensamento terminou e entrou a fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso,
A fase do desenvolvimento da imaginação foi uma. A fase do desenvolvimento do pensamento foi outra. E agora chegou a fase do desenvolvimento da máquina do raciocínio. A máquina da imaginação desenvolvida pela energia magnética. Terminou esta fase. Entrou a fase do desenvolvimento da energia elétrica. Terminou essa fase. Entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. 3 máquinas que todos têm dentro da cabeça. 2 do chão, a elétrica da água e a magnética da terra. Pensamento e imaginação, que são máquinas do segundo mundo. E a máquina do primeiro mundo, que é a máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, materializada em forma de energia, que é a máquina do raciocínio. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, que estão neste grau de cultura, dos mais elevados que existe, não perdem mais tempo com coisas inúteis, porque viram que já perderam tempo demais no tempo em que viviam sem se conhecer. Hoje, todos sabem quem são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iam se não passassem a se conhecer. E tudo isto é a evolução natural da natureza, por ser uma mudança de fase natural da natureza, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por ser uma evolução natural da natureza, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. É uma evolução da mãe natural de todos. Mãe natural de todos por quê? Porque ela é quem fez todos, mantém todos e governa todos os seus feitos, através do pensamento e da imaginação, para ver que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Tudo isto é uma mudança de fase da natureza. Por viverem artificialmente, não sentiram a mudança de fase natural da natureza. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. A fase do pensamento terminou, e por isso a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E o pensamento de todos, por falta do alimento da natureza, começou a enfraquecer, cada vez mais fraco, e cada vez enfraquecendo, e cada vez mais enfraquecido, até que causou todo este desequilíbrio universal. Este mesmo desequilíbrio causou a mortandade, porque não há efeito sem causa. E por isso que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim a mudança de fase da natureza que causou o infortúnio dos pensadores, causou todos esses males que existem em toda a humanidade universalmente, causou a miséria, a sede, a fome, o enfraquecimento da humanidade, por falta do alimento necessário. O desespero hediondo e o desequilíbrio de uma maneira tal que muitos não estão conseguindo mais viver. E tudo isto é uma mudança de fase da natureza. Trouxe todos esses contratempos, todas essas doenças curáveis e incuráveis, todos esses males, como um chacal da humanidade. E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer sabem muito bem que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, por se tratar de uma mudança de fase da natureza. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Se todos sentissem a mudança de fase em 1935, hoje, todos estariam com o raciocínio desenvolvido e tinham encontrado o equilíbrio perdido, e não haveria desequilíbrio de nenhuma espécie. Se sentisse a mudança de fase em 1935, essa galáxia Terra já estaria como um paraíso racional, por todos estarem com o raciocínio desenvolvido. Pelo tempo decorrido, estariam todos equilibradíssimos, vivendo racionalmente. Já estaria constatada a racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Então está aí o Universo Desencanto, Cultura Racional, para você se conhecer. E precisa urgentemente. Carlos ou Bernadette com vocês.
É verdade, o raciocínio é o condutor da vida eterna. E o verdadeiro natural é de racionais, puros, limpos e perfeitos no mundo racional. É um tema muito brilhante, né? No 8º volume do Histórico de Perguntas e Respostas, tem uma pergunta sobre o corpo de energia racional, e o racional superior responde que o corpo de energia racional, que dá causa à pessoa, está no espaço ligado ao eu. O tu é o todo que se vê, é o todo de matéria, está desde o 1º volume. O eu ninguém vê porque é fluídico. O eu, ele está falando do ego, né? O ego pensante. O eu é da parte das duas máquinas do chão. A áurea é energia, é psicofísica. A mente está toda na áurea. A máquina do pensamento e da imaginação são duas máquinas do chão ligadas à energia elétrica e magnética. Por isso que a pessoa pensa e imagina. Mas isso é animal racional. E nós temos a glândula pineal, por isso somos filhos legítimos de Deus, porque todos têm a máquina do raciocínio dentro da cabeça. Então a glândula pineal é formatada por energia racional. O halo da glândula pineal, é o chakra, o 7º chakra, fica a pontinha certa, o vértice fica bem em cima da glândula. Se por uma atuação espiritual, um obsessor, aquilo for levado para um lado, para o outro, para frente, a pessoa surta, né? Tem surtos de vários tipos, mas é porque ela não é mais ela. A pessoa sabe que não é aquele ser que está acostumado ali. Por quê? Porque está sob uma atuação, né? É falado no meio afro-brasileiro, o Exu muta na garupa da pessoa, muta no cangote da pessoa, e aí, se ele fizer isso com o chakra da pineal, com a pontinha, o vértice, ele está manobrando o aparelho, né? Como as rédeas de um cavalo, eles chamam até de cavalo em certos meios, né? Então, esse halo da glândula pineal é a parte mais importante da áurea, define o nível de consciência do aparelho, né? E o desenvolvimento da máquina do raciocínio é pela energia racional, que agora é a fase racional para todos desenvolverem. Estados de consciência, na psicologia transpessoal, tem vários estados de consciência estudados, e agora, com a fase racional, todos têm essa possibilidade de fazer, eu chamo test drive São Tomé. A pessoa faz uma leitura e começa a leitura de um jeito e termina de outro. Passa o dia de outra forma, com outro equilíbrio, com outra calma. Está todo mundo ansioso e por dentro da gente está calmo. É uma coisa sobrenatural de Deus. Energia racional é energia de Deus, né? Agora, esse desenvolvimento da máquina do raciocínio, que ele fala que o raciocínio é o condutor da vida eterna, esse desenvolvimento desmaterializa a energia elétrica e magnética de dentro da áurea da pessoa. A elétrica vai voltar para a água e a energia magnética vai voltar para a terra, e o aparelho racional vai ficar só com energia mediadora racional e energia racional pura, limpa e perfeita. Então é outra vida e é condução para a vida eterna. No 5º volume da obra tem um parágrafozinho no final de uma lição que ele diz assim: a imunização racional, sendo o carro de transporte do fluido deformado que deu causa a esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, desse mundo que habitam para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ou seja, a planície racional. Eu penso assim, igual a ambulância do SAMU, né? Eles aí em cima vêm, fazem esse desenvolvimento e o habitante volta para o mundo racional. Então o raciocínio é o condutor da vida eterna, né? A imunização racional é o carro de transporte. É outra linguagem, mas é a mesma coisa. Leia, releia, sinta a energia racional e tenha as provas do desenvolvimento do raciocínio. Quando a gente fala em habitantes do mundo racional, obviamente para as pessoas que não estão principiando a se conhecer, pode até interpretar isso como dúvida, né? E muita gente pode interpretar isso como ficção. Mas a própria palavra racional e a própria as palavras, no caso, também mundo racional ou planície racional, que a pessoa quer não queira, ela fica lá no subconsciente da pessoa. Eu costumo falar para as pessoas como se fosse uma pulguinha lá dentro, que mexe com a cabeça da pessoa, porque essas palavras têm suas origens também. Tem a etimologia aqui do chão, que aí
As pessoas que estudaram conhecem muito bem. Agora tem uma outra etimologia que eles desconhecem. A etimologia da palavra, ela existe, a etimologia material, a origem das palavras de forma material, e também tem a etimologia das palavras que foram colocadas de forma natural, sem o aparelho saber, sem a pessoa saber, pelos habitantes superiores. Então a palavra racional, ela tem uma força muito grande, porque ela sintetiza a essência da energia racional aqui na vida material. Então quando eu digo mundo racional, os habitantes do mundo racional, isso é literal, eles existem, como você que está assistindo aí o programa existe, você é um ser racional também, claro, de uma maneira diferente. Nós se materializamos aqui neste mundo material, uma parte do nosso corpo de energia eletromagnética, e também tem a outra parte que nós não vemos, que ficou o nosso vínculo, que é a energia racional, que é a energia suprema, é a energia divina que todo ser humano tem. Então, os habitantes do mundo racional, essa palavra racional, mesmo que a pessoa abandone, conheça lá a cultura racional, fala, não quero saber desse livro, e comece a falar mal do livro, mas lá dentro fica uma pulguinha lá dentro, mexendo na cabeça da pessoa. E um dos objetivos, pelo menos eu pessoal meu aqui, quando eu divulgo a cultura racional, é tentar fazer isso também, claro, né, dentro da minha simplicidade, dentro daquilo que eu estou principiando a conhecer da cultura racional. É fazer com que a pessoa reflita bem. Eu acho que a maioria, acredito que sejam todos estudantes de cultura racional, faça uma reflexão real se o caminho que ela está, ou onde ela está levando essa pessoa para um lugar bom. Agora, se a pessoa está fantasiando que acredita simplesmente que vai para um lugar bom sem ter provas e comprovações, é muito arriscado. É como você pegar um carro, você vai fazer uma viagem, você não conhece o seu caminho e simplesmente você vai porque você acredita que aquela estrada está boa. É mais ou menos isso que a humanidade está fazendo, está sem rumo. As pessoas estão indo, caminhando, porque elas acreditam, muitos acreditam fielmente que aquele caminho está correto, mas sem conhecer a estrada. Então a cultura racional dá as provas e comprovações, dá o mapa e a bússola. O mapa e a bússola e mostra para a pessoa, o caminho está aqui. Agora você segue, se você quiser, tem o seu livre-arbítrio, tem a sua livre vontade de seguir o caminho de retorno ao nosso verdadeiro estado natural, que é um mundo racional. E o livro, qual é o nome? Claro, Universo em Desencanto. Fazendo uma réplica à fala do Bira, no terceiro livro amarelo, página 251. Adorar é para quem sabe adorar, e quem sabe adorar só deve procurar na sua adoração coisas provadas e comprovadas de que possam ter proveito. Aquele que tem a ventura de conhecer esta obra deve procurar na sua leitura todo o saber que ela dá, pois quem sabe vive bem e quem não sabe vive mal. A ignorância é a maior infelicidade deste mundo, mas nos ensinamentos que aí estão em vossas mãos está a redenção, a salvação de todos. Então, base lógica, provas e comprovações. Palavras do racional. A voz do raciocínio é a voz do mundo racional, é a voz natural da natureza, por a natureza ser o ponto vital da vida eterna. Cultura Racional, Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!